Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Mais um tutorial vídeo para vocês. Hoje eu tô aqui com essas memórias, né? Eu tenho aqui uma memória DDR, DDR1, DDR2 e DDR3. Diferença entre memória DDR3, DDR2 e DDR1. Bom, a memória DDR e DDR2 e DDR3 são memórias do tipo SDRAM, né? Isto é, são síncronas, o que significa que elas usam um sinal de clock para sincronizar suas transferências, tá bom? Bom, a memória DDR, DDR2 e DDR3 são memórias do tipo SDRAM. Como eu disse, são síncronas, o que significa que elas usam o sinal de clock para sincronizar suas transferências. A DDR significa doble date rate, ou em português, taxa de transferência dobrada, e memórias desta categoria transferem dois dados por pulso de clock. Em outras palavras, elas conseguem obter o dobro do desempenho de memórias sem este recurso trabalhando com o mesmo clock, memórias SDRAM que não estão mais disponíveis para PCs. Existem três tipos de DDR, a DDR1, 2 e 3, tá? Nós vamos conhecer primeiro a memória DDR ou DDR1. Inicialmente, precisamos lembrar que os processadores trabalham com duas medidas de processamento, o clock interno e o externo. O clock interno está se referindo à frequência máxima que a CPU consegue trabalhar. O clock externo, por sua vez, é a velocidade de transferência dos dados para o barramento principal da máquina, conhecido como Front Side Bus (FSB). Geralmente o clock interno é muito maior que o externo. Com a evolução tecnológica, as memórias existentes tiveram que serem atualizadas, e desse modo que surgiu a DDR1. Com a DDR ou a DDR1, foi possível transferir dois dados ao invés de um, e deste modo, dobrando a frequência de até 200 para 400 MHz. Bom, memória DDR2. Da mesma forma que com a evolução surgiu a DDR1, os processadores continuam em constante evolução, e nesse sentido, a frequência do clock externo precisou aumentar. Em comparação com a DDR1, a velocidade de transmissão da DDR2 dobra, pois um pente de memória é capaz de transferir 4 dados por ciclo de clock. Desse modo, é possível que os dois dados sejam transmitidos na borda de subida ou outros dois na borda de descida. A DDR2 abre uma grande vantagem em relação à DDR1, no que diz a respeito ao gerenciamento de energia, pois ao contrário da DDR1, a DDR2, a terminação resistiva ODT está presente no chip de memória, sendo que na anterior estava na placa-mãe. Essa mudança faz com que a memória DDR2 não sofra interferências eletromagnéticas e consuma elevado de energia. Como vimos, a DDR2 possui o dobro de velocidade em relação à DDR1. No entanto, a DDR2 apresenta alguns problemas de latência, podendo atingir quase o dobro da DDR1. A latência na leitura de uma DDR1 é de 2 ou 3 ciclos. No entanto, na DDR2, o valor sobe para 4 entre 6, o que diminui um pouco a sua vantagem em relação à DDR1. Memórias DDR3. A DDR3 é a evolução da DDR2. Novamente, o avanço tecnológico obrigou ao aperfeiçoamento das memórias. O que antes era suficiente, agora precisa de mais velocidade. O grande diferencial da DDR3, comparando a sua antecessora, é o aumento da capacidade de comunicação ter aumentado 8 vezes o valor do clock da memória, com a transmissão de 8 dados por pulso de clock. A sua latência também está maior, porém não chega ao dobro da anterior.
As memórias DDR3 precisam de uma tensão de alimentação menor do que as memórias DDR2, e estas necessitam de uma tensão de alimentação menor do que as memórias DDR. Assim, as memórias DDR3 consomem menos energia do que as memórias DDR2 e, por sua vez, consomem menos energia do que as memórias DDR. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem, pessoal, e até a próxima.